Ô, gente, vocês sempre sonharam em ser mães? Vou começar com a Leila. Sempre foi um sonho? Sim. Nossa, eu queria mais filhos. Eu tenho só 2. Só. Muito bom. Eu sempre quis mais. Embora quando pequenos, eu dizia, eu digo, a matemática para filho, 1 mais 1 é igual a 11. Eita. Gente, não, vocês têm 3 e 3, né? Sim, então, mas imagina 3 então, né? Deve ser 33. 55. É mais difícil criar um filho do que criar 3, gente. Isso é uma coisa... Então, até... Eu acho mais difícil criar um filho do que criar 3. Agora me perguntaram, Leila, o que eu faço para os meus 2 filhos, um tem 4, outro 2, brigarem menos? Dá um terceiro. Foi a minha resposta. Eu disse, bom, primeiro você tinha que ter Nossa, mas aí um é motivo para outros 2 agora... 3. Daí 2 fica contra 1, o outro vai sempre perder e daí dá certo. Mas aí vai virar um inferno. Não, eles vai virar caótico. Não, eles vão se resolver tudo bem, né? Porque senão o 2, a competição fica muito centralizada, né? Mas eu sempre fui mãe. Eu amo ser mãe. Postei ontem ainda meus pintinhos, né? Sou a galinha dos ovos de ouro, né? Os meus ovos de ouro. Tentei estruturar tudo que eu pude, assim, na minha casa, para eles. Sempre lá em casa, tudo lá em casa, festa lá em casa, festa do pijama, tira móvel, eu nunca tive problema com isso para que eles realmente tivessem esse espaço, né? Agora, o vazio, né? Chega, um dia o vazio chega, mas fico olhando realmente, hoje eu aprendo, né? Hoje eu aprendo com eles, muito, porque é uma geração muito melhor que a nossa. É uma bênção, realmente. Que fantástico. Eu sempre sonhei ser mãe, mas não de 3. Confesso meu pecado. Eu sempre me achei muito elétrica, muito agitada, e agora aos 38 veio o diagnóstico de TDAH, né? Então, realmente, muita coisa... Fez sentido. Fez sentido. Sempre me achei que era burra, né? Tipo, até eu consegui ler meu primeiro livro todo ano passado, com medicação, né? E quantas dores colecionadas desnecessárias se eu tivesse tido o diagnóstico antes. Então, por ser muito elétrica, e o diagnóstico, para minha surpresa, aos 38 ainda veio hiperatividade e déficit de atenção. Eu jurava que ia ser só o déficit de atenção. Porque a gente imagina hiperativo o quê, né? A pessoa, né? Que igual criança, aquelas crianças que não param de correr. Realmente. E assim, não às ia vezes conseguir ficar sentada aqui no... Então, eu não corro, mas meu cérebro corre, né? Então, depois de um certo tempo, eu entendi tudo isso. Mas, e por ser muito agitada, eu sempre achei que eu não conseguiria dar conta de ser mãe de mais de um. Então, eu desejava ter um, mas o viver com Deus, o grande privilégio é esse, né? Que a gente sonha, mas Ele vai lá e faz planos por nós, e com a graça de Deus, hoje, eu me sinto completa e realizada com 3, né? Hoje o Henrique está com 14, a Liz com 7 e a Helena com 5. São pequenos, ainda dão muito trabalho, né? Se tu me perguntar sobre a maternidade, eu vou te dizer que ela é o maior tsunami que entra na vida da gente. Mas eu costumo muito usar uma frase que até viralizou, que eu postei, que é a melhor universidade que eu me matriculei, que eu nunca vou pegar o diploma. De todas as formações que eu tenho, com certeza foi a melhor que eu escolhi vivenciar, assim. Quem passa pela maternidade e não aprende nada, de fato, precisa reavaliar e pensar, e muitas vezes Deus dá netos para que a pessoa tenha uma segunda chance de aprender. Não aprendeu com os filhos, vai aprender com os netos. Mas é algo assim, é um amor intenso, é algo que eu não conseguiria decifrar o que é. É um pedaço da gente andando, é um privilégio, assim, poder ser chamada de mãe e poder, de fato, vivenciar esse amor. E é muito lindo porque, de fato, tu entende alguns comportamentos da tua mãe, quando tu és mãe. Nossa. Eu acho que isso é o mais lindo, sabe, da maternidade, além de tu poder exercer, de se sentir extremamente amada, é o fato de tu entender o quanto muitas vezes tu é livrada, tu é amada, tu é cuidada pela tua própria mãe quando tu exerce a tua maternidade, né? E o quanto tu, meu Deus, a mãe, tipo assim, a minha foi uma santa, né? Porque o tanto de trabalho que eu dei, né? Beijo, mãe. De fato, é um amor inexplicável, e eu respeito muito como enfermeira obstetra, fiz muitos partos, e quando eu entrei na obstetrícia eu não entendia as pessoas que tinham decidido não ter filhos, né? Eu julgava e eu dizia, meu Deus, se os pais da pessoa tivessem tomado essa decisão, a pessoa não estaria aqui, né? Se a pessoa não para pensar sobre isso. Mas quando eu comecei a trabalhar fazendo partos, eu comecei a perceber que tem pessoas que não nasceram para isso mesmo, e tá tudo bem. É melhor a pessoa não ter do que ter e maltratar. Mas quando as pessoas perguntam a minha opinião, eu não posso me abster, né? Que é um amor que eu não gostaria de passar por essa vida sem vivenciar.
Eu indico para todo mundo, dá trabalho, dá, a vida muda, mas é a melhor mudança que existe. Era uma Gabriela antes deles e outra Gabriela Sim. depois. Camila. Eu acho que eu não pensei muito, assim. Sim. Porque eu saí da infância para a adolescência e a adolescência entrou com um filho, porque com 17 anos eu tive a minha primeira filha. Aham. Mas E do teu marido era ele também veio nós do temos mesmo a jeito? mesma idade. Nós Sim. temos a mesma idade. Nós temos 3 meses de diferença. Deve 3 meses mais velho que eu. No dia que eu casei, fazia 15 dias que ele tinha feito 18 anos. E a gente não pôde casar no civil, porque com a nossa idade nós não poderíamos casar com civil nem com a autorização dos pais, porque o homem tem que ter 18 anos e 30 dias para poder casar. Então a gente não casou no civil, a Ana Clara nasceu, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e aí eu tenho a Ana Clara de 23, o Pedro de 21 e a Maria de 12 anos. A Maria foi a filha que eu planejei, porque eu quis ter a terceira filha, eu quis ter o terceiro filho. Mas eu não me imagino ser mãe. Acho que a maternidade, ela te tira do egoísmo da gente, sabe? Eu sempre falo, filho é graça de Deus na minha vida. É graça quando veio, quando Deus me deu, e também é graça quando Deus me tirou. Porque para tudo há um propósito, né? Não cai um fio de cabelo sem que Deus diga, né? Dentro da fé que eu professo. Então eu sei que há um propósito oculto, que não é evidente também quando a gente perde dentro da maternidade. Mas assim, ser mãe, eu acho fenomenal. Eu me divirto muito com isso. Eu não sou aquela mãe corujona, tá? Eu sou daquela mãe, assim, que eu falava muito, porque agora não combina mais eu falar isso na minha vida, porque é meio triste, assim, mas eu falava assim, ó, caiu, levanta que tu vai cair de novo. Não combina mais hoje comigo, mas a gente troca o refrão. Sim. Mas eu sempre fui, come, não quer comer, mais tá aqui, tira o prática, prato. Eu sempre fui mais prática. prática. Eu sempre fui mãe prática. E aí até eu brinquei com o Davi esses dias, eu tenho um cachorro agora, né? Eu nunca tive cachorro meu, assim, eu tive um cachorro dos filhos, sempre tive animal em casa, nunca tive cachorro. E eu disse, Davi, já sei porque que Deus não me deu filho depois de velha, porque eu mimo o cachorro. Se fosse um filho, a criança ia estar comendo. Eu faço meio-dia. A avó vai ser a minha isso, né? diversão meio-dia é ficar fazendo os alimentos do meu cachorro, gente. Eu digo, porque eu gosto, eu acho que eu sou maternal. Automaticamente com os outros. Sim. Mas eu acho que o filho, ele te tira do egoísmo, ele te leva a um olhar além, porque do filho eu tenho que olhar além da minha própria vida, né? Eu tenho que olhar além de mim. Eu tenho que pensar, porque é aquela coisa, né, a gente conversando antes. Agora estão indo escolher estágio, estão indo escolher onde vão morar. Então, assim, eu também tenho que pensar esse além, porque é um pedaço de mim que está indo. Então, eu acho filha, graças de Deus, sempre. Sou apaixonada. Deus tirar a pedaço, a única coisa que eu queria ser, eu quero ser mãe. Eu acho que ser mãe é muito bom. E quando tu também tem a devolução do filho para Deus, essa devolução do filho para Deus, Deus também dá essa graça. Apesar de que, né, o Papa Francisco até falou esse ano que é uma dor que não tem nome, né? Porque a gente, quando tu perde um marido, tu é viúva, quando tu perde uma mãe, e aí nós somos mães enlutados, né? Mas mesmo assim, ali há um propósito e uma graça. Eu acho que a gente tem que entender que a maternidade, assim como a paternidade, não é para todos. Não é para todos, eu concordo. Sim. Não Foi a é conclusão pra que eu cheguei trabalhando sabe? fazendo Porque pai. quando tu diz assim, a maternidade tira O egoísmo. do egoísmo, não são todos que saem É desse igual a lugar. maternidade não salva Sabe? casamento. Também Ter não. filho não salva casamento. Muito pelo Muito contrário. menos, Muito te menos, afasta né? muito. E filho não preenche você de nada. Também não. Né? Então, são coisas que precisam ser mais avaliadas, porque aí sim existiu sempre uma pressão histórico, cultural. Exatamente. Mulher tem que ter, casou, tem que ter 5, meia dúzia, foi diminuindo. Aí, tem que ter filhos. Mas também se tem demais é ruim. E eu recebo jovens... Eu já vi quantas piadas na minha casa, não Nossa, tinha tem televisão em casa, eu falo, tem, mas meu marido é bem mais gostoso. Sim. Jovens refletindo, nossa, mas eu já tô com 30, não tenho filhos, já estamos pra mulher casados. ainda tem essa questão da idade, né? E todo mundo fica me cobrando, mas eu não sei se eu quero. E Mulher tem quantos prazo de casos validade, nós o pessoal sabemos fala, né? que tiveram filhos, Sim. continuam tendo filhos, mas não querem ter filhos. Não. Então, e isso é uma questão, porque a gente vive num mundo onde a gente não sabe mais o que a gente gosta. Existe influência social, familiar, né, várias manipulações. Então, assim, de fato, eu hoje com prestes a 37 anos, quando esse programa for para lá, já vou ter 37. Eu tô no momento que ou eu congelo os óvulos ou ficou meio que uma decisão, assim, de alguma forma.
E eu me pergunto se sou eu realmente que quero ou se é todo mundo que está ao meu redor que quer que eu queira. Mas tu se sente pressionada? Por mim mesmo, porque e se eu me arrepender? Né? Então eu acho que a mulher, esse peso é tão grande Sim. que a gente ainda tem essa questão. Sim. Porra, e se eu ficar, mas muito do que é falado o tempo todo, e quando eu for velha, quem que vai cuidar de mim? Primeiro, filho não tem que cuidar de pai, não. né? Mas passa, isso tudo passa na nossa cabeça, né? Mas eu sempre fui maternal, todo mundo me fala que eu seria uma ótima mãe. Eu tô amando ser tia. A gente vê com o Romeu. Eu tô no amando Instagram. ser tia, assim, eu acho que a Isa de alguma forma realizou isso pra mim. Eu e o Matheus, a gente cogita a adoção Que em legal. algum momento, se for uma questão, porque se for sobre amor, tem muita forma de amar. Quando se fala em egoísmo, provavelmente eu vou ter que cuidar da minha mãe, né? Minha mãe não tem um companheiro, tem tempo dela ter ainda, né? Que é a vida, enquanto a vida, mas talvez não vou ter escolha do que vai acontecer. Tem os pais do Matheus, tem muitas pessoas que talvez a gente vai ter que cuidar e amar, né? E tu De outra pode ser forma. surpreendida também, né? E ainda pode acontecer, exatamente. Porque Deus tem essas surpresas, né? tem, Eu fui tem. surpreendida pela terceira, não foi planejado. Tem, mas nunca foi um sonho. Tipo, eu quero sonhar em casar, eu sonho em ser mãe, nunca foi. Meu negócio sempre foi mundo, assim. Eu quero ser a cantora, eu quero ser a comunicadora, eu quero falar com mulheres, eu quero Quando eu era jovem, viajar. eu só queria ser professora, eu nunca pensei, mas minha mãe veio, assim. Mas eu sei que eu sinto, porque com o Romeu, eu falo, cara, Ai, que amiga, lindo eu vejo que os teus deve olhos ser. brilham. Aí não sabe se é por ser tia ou por Sim. ser um bebê e esse Não, maternidade. por ser amor. Aham. E é por Até ser... porque ser tia é bem mais divertido, porque na hora que faz as coisas, a gente devolve o pai pra mãe. né? Mas eu vi que a minha cabeça foi pro tipo assim, eu tenho que me organizar financeiramente para ajudar o Romeu agora, entendeu? O Romeu vai estar no colégio daqui a pouco. Eu acho que é pela minha relação com a Isa também, tem Vocês tudo são isso. muito unidas, né? Então, eu não sei, de fato, se quero, se não quero, mas uma certeza que eu tenho é que nunca foi um sonho ser mãe e vejo que o sistema, o A almoço de sociedade família... não está pronta para esse tipo de fala. Porque então, toda mulher, ela precisa sonhar em ser mãe. As que não sonham têm alguma coisa errada. É a E mesma essa- coisa as que não querem E casar, essa as que questão- não querem ter uma formação. Isso. Nossa, tu não fez uma faculdade, mas como tu não fez uma Aham, faculdade? aham. Né? São perguntas que... E eu acho que é perigoso também dizer que a gente só sabe o que é o amor quando se tem filho. Eu também acho isso muito perigoso. Entendeu? nossa, Então, sim. assim, aí isso tudo começa a vir, gente, mas eu não sei o que é o amor, gente, mas não por uma fala tua de egoísmo, porque eu penso na vida, eu falo, nossa, eu já alcancei várias coisas financeiras e chega uma hora que, já alcancei tudo. E nem é tudo, mas eu digo assim, né, não mudou a minha vida quando eu troquei meu carro. Eu senti a mesma coisa. Eu Quando não o uso Romeu essa nasceu, frase, você eu uso vai- a frase de que eu descobri esse amor de mãe, esse amor que é correspondido quando eu me tornei mãe. Mas só assim você vai, né? Claro, tem que Mas viver pra saber. Sim. Não Mas tem o como ser amor diferente. geral, só quando tem, é muito Não. forte, é muito pesado. né? Eu lembro quando meus filhos tinham, acho que a Ana Clara tinha uns 7 anos, o Pedro devia ter uns 4 para 5 anos. Eles chegaram em casa e falaram assim, mãe, tu ama mais o pai ou a mãe? Eu acho essas perguntas muito toscas, né? Porque são tipos de amor até, então, amores diferentes. Sim. E aí eu falei assim, ó, ficou mais teu pai. Ela ficou indignada. Ficou indignada. As minhas, todas as mães amavam mais os filhos, porque o filho é carne, sangue, é bem, né, indignada. Eu olhei pra ela e disse assim, filha, você é fruto do que eu vivo com teu pai. Então eu não posso amar o fruto antes de amar a árvore. Então, assim, o fruto de amor. Claro, eu entendo que amores acabam, relacionamentos acabam, mas naquele momento é o fruto do teu amor. Sim, sim. Né? E eu assim, então, e não mistura. E as pessoas tendem a misturar. Eu vejo muitas mulheres assim, mas eu amo mais, prefiro o meu marido, o meu filho do que o meu marido. Gente, eu prefiro, depende da situação, É claro. né? Porque São amores não se diferentes, coloca, né? eu prefiro gente? isso. Sim. As pessoas, é aquela coisa da caixinha, né? A gente quer Exato. colocar todo mundo dentro de caixinha. Sim. A gente precisa falar de, As quando a gente fala prateleiras do maternidade amor. e paternidade, a gente precisa falar de maternidade e paternidade responsável. Então, assim, eu conheço pessoas que têm 15 filhos. Eu conheço pessoas que têm 12 filhos. Dentro de uma linha religiosa no qual eu tenho muita afinidade, eu conheço pessoas com famílias hiper numerosas. E tudo ótimo. As crianças são super tranquilas. Óbvio que tu vai ter que ter um financeiro diferente, um olhar diferente. As crianças são super bem. Eu conheço famílias que têm um filho e não tem um financeiro que aquela família lá tem. Não é porque tem emprego melhor. Não, Sim. é porque, de certa forma, quando eu falo que sai do egoísmo, eu preciso pensar sempre um pouco mais. Claro.
Eu preciso pensar sempre um pouco mais. Eu preciso pensar que, cara, eu amo comer cachorro quente todos os dias, mas se eu tenho um filho, às vezes não vai me caber comer aquilo ali todo dia, dando um exemplo. Eu gosto de ter um carro, eu gosto de carrinho pequeno. Né? Eu gosto de carro pequeno, eu gosto de pelo menos um carro 2 lugares. Mas se eu tenho filho, não me cabe. Porque se eu tenho filho, é 3 cadeirinhas. Tem época que a gente tem 3 cadeirinhas. Então eu tenho que ter um carro que caiba mais pessoas. Quando eu saio, a gente tem que pensar além de mim mesmo. Entendeu? Eu amo largatear na praia meio-dia. Adoro ficar lendo livro e largatear na praia. Claro. Mas se eu tenho uma criancinha, se a criancinha vir branquinha, eu não posso largatear na praia meio-dia, gente. Não, se vier pretinha também não vai poder. Então assim... O sol de hoje não dá mais. Então assim, é isso que eu falo quando a gente sai do egoísmo. Eu acabo tendo que sair. Não, perfeitamente. Não é na questão amor eu em compreendo. Si, né? Eu também não sou aquela mãe neurótica. Eu sempre falei, festa de 18 anos tem um tema lá em casa. E vaza. Sabe? E aí eu falei, eles ainda estão, né? Não deu certo, eu fiz aí vaza, não deu certo. Estão lá em casa ainda, tá vindo agregados, ainda tudo lá pra casa, é uma coisa assim. Não foram ainda, não trouxeram. Não foram, estão no prazo de validade, eles estão ainda no prazo de validade, assim. Mas eu acho que tu sai de ti, tu sai de ti. Não, mas não é um lindo. peso, não muito é uma lindo obrigação, não é. Eu acho que tu é mãe, tem gente... Eu vou dizer que uma coisa que eu aprendi sendo professora, que quando tinha aquela tentada, às vezes tu olhava aquela criança, quando tu conhecia os pais, tu entendia que aquela criança era daquele jeito. E aí eu vejo aquela pessoa que não merecia ser pai e ser mãe. Sabe? Que não era pra ser. E eu acho que sobre relacionamento, sobre amar o marido, um companheiro que é muito massa no sentido de te dar essa rede de apoio, de te amar muito, de te acolher, de amar os teus filhos, de estar do teu lado, tu precisa amar ele muito. Né? Tá junto. E eu acho que o amor vem da admiração. Eu vejo que as perdeu relações... a admiração, perdeu o desejo. O amor. Exatamente. Tanto tu amava muito teu marido, quando veio a versão pai, tu já não admira mais ele. Tu vai amar mais teus filhos e o marido ficou pra depois? Sim. Né? Ficou pra lá. Gente, eu tenho um problema que eu acho tão lindo meu marido sendo versão pai. Gente, eu achava lindo ver ele ninando, dando mamadeira. E não porque ele tá me ajudando, não, porque eu achava muito lindo aquela versão. Não, até pai porque dele não é era ajuda, muito é obrigação, gostosa. né? Já falamos sobre isso. Eu achava muito bom, assim, sabe? Sim. Eu achava muito gostoso. Eu achava aquilo... talvez não cabe a palavra, mas eu achava até de certa forma excitante, sexy, assim, ele sendo papai, Deu pra sabe? perceber, deu pra perceber Eu o acho brilho. muito bonito, assim, eu sempre... Tá, então vamos esquentar isso aqui, esse papo agora, Oxi. que foi muita emoção já, muita emoção. Eu quero falar de algo que mexe comigo e que me traz intrigas, que eu ouvi falar outro dia que é possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Nós estamos falando sobre poligamia, né? Entendemos que são mulheres muito bem casadas, têm construções, têm a religião. A gente está falando fora disso, falando de ser humano, né? Analisando o ser humano e tudo. Quero saber de vocês se vocês acreditam que a gente consegue amar 2 pessoas ao mesmo tempo ou sobre poligamia mesmo. Pode começar, Leila. Essa tem que começar pela psicóloga. Pela Eu psicóloga. diria que seria pela sexóloga. Ela mandou pra ti. Essa foi pegadinha, hein? Foi. Tu fala em poligamia, mas eu acho que a gente tá falando em poliamor. Também, eu digo assim, amor não é algo que se esgota. Então, assim, se eu acredito que eu só tenho pro meu marido, o meu amor acabou agora aqui. Porque quando a gente fala poligamia, a gente vai olhar num contexto jurídico. Poligamia é quando eu sou casado com 2 pessoas ao mesmo tempo. Isso. No Brasil, a poligamia não é permitida, mas como países árabes, a poligamia é permitida. Então, é casado com mais. Agora, quando a gente fala de sentir desejo e atração e amor por 2 pessoas, a gente está falando de poliamor. Não, e se relacionar. Se relacionar com outra Exatamente. pessoa. Aí a palavra é um poliamor, porque a poligamia é uma coisa jurídica, eu acho, né? Dentro de um termo jurídico. E aí eu acho que foi essa pergunta que a Leila fazia. Ainda mais uma árabe. Psicóloga, vamos responder isso que dá curioso. Mas eu digo de sociedade mesmo, de se acreditar que a gente só ama uma pessoa e vai viver aquele casamento, enfim. Simultaneamente, né? Isso é complexo. Eu acho isso extremamente complexo. Se somos seres monogâmicos, é isso que eu quero saber. Se vocês acreditam que somos seres monogâmicos ou não. Quando eu tive a minha experiência no Líbano, eu morei por 1 ano com um tio, irmão do meu pai, que tinha 2 esposas, né? Porque lá é permitido. Sim. Né? Tá no Alcorão, né? Que você pode ter 2 esposas, contanto que você consiga tratá-las com igualmente em todos os aspectos. Sim.
E se discute sobre isso porque ninguém consegue tratar duas pessoas igualmente. Claro que não. Né? Então, Sim. ao mesmo tempo em que ele fala que é possível, ele também diz que, peraí, é possível, mas se você conseguir tratar igualmente. Ah, tá, comprei um anel de 500, ok, tá igual. Mas, e isso era muito real, assim, a vivência que eu tive foi quase Eles chegam a morar na mesma casa? traumática. Chegam. O meu tio não morava, quando iam para as férias eram 2 casas, uma em cima e uma embaixo, mas na cidade 2 casas. Então, só que os filhos, meu Deus, sofriam muito. Era uma guerra. Era muito triste, essa era a palavra. E as esposas também. Mas por quê? Ausência paterna? Concorrência também, né? Concorrência também A entre concorrência, filhos. o pai vinha aqui, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá faltando alguma coisa? Não, então tá. Ia para outra casa. Imagina, abandono, rejeição, né? Assim, Mas a esposa mais As velha esposas também. tem mais direitos? A primeira esposa tem mais direitos que as outras? Não, tem que ser tudo igual. Não, normalmente elas têm essa hierarquia. Culturalmente elas têm essa hierarquia. Só que uma era árabe e outra era brasileira. Ai, Jesus. Então o negócio foi complexo. Não dá para entrar. Outro dia a gente vai Isso dá só para falar disso. São pessoas que nossa, uma delas já faleceu. Eu fui tão acolhida, eu vivi momentos maravilhosos. Os filhos, eu era assim, nossa, eu era E aí vem esse amor, né, assim, porque ali eles tinham a mim exclusivo para eles, quando eu estava na casa de um, até hoje a gente tem uma relação muito, muito querida, isso já faz 40 anos, né? Nossa. Eu fui com 17, estou com 57, então... Mas, sobre a pergunta que eu acho que, primeiro, eu não sei se eu tenho conhecimento, alcance, domínio para te dar uma resposta fechada sobre isso, sabe? Eu acho que a gente tem esse hábito, né, de querer dar uma resposta, uma razão para as coisas, é tudo único, né? Não isso é branco. Não, olha, vamos ser nude, rever, pode né? ser off, hoje, pode ser... nossa, hoje então Então, eu acredito no poliamor, né? Porém, ele não tem... É impossível você ter a igualdade né? De carinho, de amor, de respeito, de tudo que compõe esse amor, né? E eu acho que pode gerar consequências e sequelas emocionais e traumáticas muito sérias. Sim. As pessoas, novamente, a onda, né? As ondas que estão vindo, né? Mas eu não vejo, sinceramente, a humanidade tão preparada. Não estamos, de para fato. Isso, né? Assim, mas elas estão aceitando, elas estão vivendo, elas estão se abrindo e estão sofrendo as sequelas disso. Acho que também a verdade é que quando a gente pensa na história, a partir do momento que aconteceu o casamento, também veio o prostíbulo. Então, para os homens, sempre foi uma... Não, prostituição, a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Então, antes do casamento, a prostituição já existia. Então, tudo bem, mas eu tô falando que para os homens sempre teve uma opção. Sempre teve uma opção. Sim. O cara era casado. Quando ele casa, ele tem a opção dele. Exatamente. Para a mulher, nunca teve. Aí, indiferente que número que a gente fala sobre isso. E eu não estou nem falando de construção no sentido de 2 famílias, de 2 casas. Eu estou falando de... A religião construiu isso por muito tempo. E tu tem que casar, tu tem que ficar, vai ser uma escolha só. E quando eu vou refletir sobre sentimento, eu acho que o amor é uma escolha, de fato. Isso não quer dizer que eu não possa gostar de outra pessoa, amar outra pessoa, ou que talvez esse relacionamento seja saudável. Hoje, para mim, não funciona, porque talvez eu não esteja pronta a ver o Matheus ir. E que é isso que a gente tem que refletir, entendeu? Será que eu tô pronta para ver o meu companheiro ir, mas eu iria? Entendeu? Essa é a reflexão, assim, que eu penso, mas se eu tivesse a oportunidade, talvez eu viveria outra coisa? Não sei, mas eu não faço por quê? Porque eu não tô pronta para dividir essa relação, para pensar que o meu companheiro, existe uma posse, existe tudo isso. Então, hoje, existe um modismo
mas também eu acho que foi construído sem a gente escolher também. A religião é pautada assim em casa, enfim. Mas quando se fala de sentimento, eu acredito que a gente possa gostar de outras pessoas assim ao mesmo tempo. Não vivo, nunca vivi, que fique claro, não porque eu acho bonito ou não, mas estou trazendo a minha opinião mesmo com mulheres inteligentes e abertas, cada um com seus vieses. Vai sexóloga. Eu? Achei que tu queria falar. Então, particularmente, assim, eu respeito, Sim. sei que existe. No consultório, não tive nenhuma experiência. Tem de pessoas, assim, que são casadas, que não estão felizes no casamento, foram buscar aventuras Sim. para suprir uma falta e, assim, foi ladeira abaixo. Não tem nenhuma experiência boa para contar sobre isso, de tudo que eu vivi, assim. Então, assim, hoje, na minha percepção, é bem como a Leila comentou, a gente não pode dizer enfaticamente sobre algo, né? Particularmente, eu, como cristã, não vejo certo a questão, né, da poligamia, que não é nem permitido no Brasil, mas, assim, eu acho que a chance de a gente não conseguir dar conta é muito grande. A gente mal consegue. Hoje eu posso falar por mim, não preciso nem falar de outra pessoa. Tem horas que parece que eu não dou conta do próprio relacionamento, do Ricardo, da pessoa que ele é, de muitas vezes querer fazer muito mais por tudo que ele é para mim, o que ele faz por mim. E assim, como que eu sustentaria ter outra pessoa ainda e querer fazer por outra? Então, pode ter sido imposição da religião, enfim, né, de uma certa forma, histórica, no contexto, mas eu acho que a construção foi muito bem feita, na minha concepção, assim. Eu acho que, de fato, nós somos feitos para amar uma pessoa. A gente pode, né, deixando claro, né, e esses cortes são muito perigosos, né, pegam uma parte sem contexto, vai torcer tudo, mas eu acredito que é muito complicado hoje, da forma como estamos vivendo, nessa geração cabelo ao vento, que não tem mais tempo para nada, assumir duas pessoas num relacionamento, né, é óbvio que alguém vai sobrar. Porque se nós temos um casal pensando na terceira pessoa, 3 é ímpar, né, então uma coisa é diferente, É um né? relacionamento aberto? Não sei, tem várias maneiras. Eu já tive vários casos em consultório sobre isso, né? Mas a pergunta que me vem é que a gente tem que entender para quê? O que é esse poliamor? Primeiro vamos um pouquinho mais na origem, quando tu traz esse conteúdo, assim, o que é esse poliamor realmente? Para que as pessoas estão buscando, né? Então, o que é? E para que se está buscando? Por que tem essa busca? Essa necessidade, né? Essa necessidade. Tem muita zoeira hoje, né? Hoje a internet tem muita zoeira. E eu acho que tem um pouco da pornografia também, que fomentou essa questão, né? De ter mais pessoas, de não ser só os dois. Eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo, assim. Ao mesmo tempo que foi algo estabelecido sem ninguém, teoricamente, planejar ou pensar, tem coisas que também foram pensadas para desestruturar as coisas também. Eu acho que é o oposto, muitas vezes. Tem esse padrão, né, família, pois então que tal desconstruir isso? A desconstrução. Hoje a gente vem... Quando tu fez uma pergunta, a nossa sociedade é monogâmica? A nossa... A teoria mais vigente dentro da história que nós vemos de comunas monogâmicas, onde existia só que a mãe que ficava, né, com as crianças e o pai que saía para caçar, para a história, né, saía para caçar e vinha, e aí dentro dessas comunas havia somente a mãe, o pai não era o pai, as crianças eram meio coletivas, né, existia aquele coletivo. Né, as sociedades começou a ser coletivo. E aí dentro dessa mesma teoria histórica, a gente vai dizer que quando a gente vai passando lá, né, vai vindo o capitalismo, o capital, eu começo a formar as famílias, existe até um livro do Friedrich Hegel, não é Hegel, Friedrich, agora está sempre com Marx, e ele vai ter, né, capital, trabalho e igreja. E ele vai falar dessas 3 formações, que são as 3 formações da sociedade ocidental, no qual a gente vive, no Ocidente. Então, ele vai dizer que eu comecei a ter família, eu começo a ter mulher, eu começo a pensar que eu tenho que deixar o capital para aqueles meus filhos, então eu vou começar a cercar, e começa cercamentos das primeiras sociedades. Então, essa construção da sociedade se vem por essa teoria histórica.
Tá? Só que quando a gente fala assim, vamos deixar fora de igreja, né? Vamos falar além. Para mim, Camila, não há uma resposta Camila sem ser uma resposta cristã. Então, dentro do cristianismo, não vai, para mim, o poliamor não é algo cabível, não é algo cabível para questões de virtudes, para questões, N coisas que a gente vai falar. O amor é uma opção, sim. Então, a partir do momento que eu opto amar uma pessoa, eu opto amar e ser fiel. Eu, na frente do padre e da minha sociedade, eu falei, serei fiel na alegria e na tristeza. Então, essa fidelidade que eu tenho a ele. Eu, Camila. Quando eu falo historicamente, a gente vai ter também essa questão do o que é o casamento e o que é o amor. A gente confunde aquela história, tu quer casar igual princesa? Não, eu não quero casar que nem princesa, gente. Princesa casa para uma construção contratual. Princesa casa para unir reinos. Eu quero casar igual plebeu, eu quero casar com quem me dá tesão. Plebeu podia casar com quem dava tesão. Princesa não podia casar com quem? Era uma construção. Então, o casamento e o amor é algo que é praticamente do século XX, gente, para a mulher. O casamento e o amor, e não só para a mulher, para o homem também. Porque muitas vezes ele amava outra mulher e tinha que casar com aquela. A gente vai ter, até mesmo no mundo árabe, homens são casados com mulheres que são prometidas e não com quem eles amam. Não estou defendendo, estou dizendo que isso é o casamento por amor, é uma coisa muito moderna, gente. A gente ainda não sabe lidar com isso. Sim. Porque nós viemos de casamentos contratuais, muito grande. Pensa que o que a gente vive esses 2 últimos séculos, 20 e 21, é um segundinho de um filme que roda muito mais tempo. E aí a gente ainda não entende. E a gente vem com aquelas clichês, né? São construções, são isso, aquilo. Não, é que a gente é cíclico. A sociedade é cíclica. E a gente vai mudar. A gente mudou um ciclo de um casamento que tinha que ser um casamento arranjado. A gente tinha que se arranjar em casar, porque a mulher que não casasse, ela não tinha segurança. O casamento para a mulher não era amor. Nem nas grandes. A gente vai ter grandes mulheres na sociedade. Vamos ver Simone de Beauvoir. Por que ela casou com o Sartre? Porque ela precisava de segurança. Porque ela precisava de segurança. Isso ela está lá no livro dela. Ela precisava de segurança. Então, o casamento para a mulher era segurança. A gente está falando do século de 1920. Então, hoje o casamento é amor. É diferente. Sim. Então, a gente ainda está se adaptando. A sociedade ainda está se adaptando a esse olhar. E aí, sempre que vem essa, eu posso amar, eu já vou abrir. Se eu posso amar 1, 2, 3, 4, 5. Mas aí vem tudo mais. Como eu vou amar igual? Como eu vou dar o mesmo amor? E quais são as consequências desse meu amor? Filhos de um, filhos de outro, a gente tem essas dificuldades. É muito pano para manga. Mas quando se fala de animal, não é comprovado, assim como muitos animais são monogâmicos e se comprova, muitos não são. A ciência não consegue comprovar o que o ser humano é. Por isso que eu falo de religião, eu falo de construção. Então, nós sendo seres animais, não tem comprovação nenhuma se a gente é monogâmico ou se não é. Né? É uma construção, de fato. Mas eu concordo com tudo que tu fala, acho que sempre vai ser uma escolha, mas eu sempre levanto a bandeira da liberdade, e a liberdade não necessariamente ela é a orgia, ela é a bagunça. Porque a mulher que ela se apaixona e tem tesão aos 20 anos, ela vai mudar aos 40. Então, talvez seja coisas que a gente vai se conhecendo e vai... Bom, eu tenho vontade de viver outras coisas. Será que eu não me permito por uma sociedade, por um sistema? Ou porque eu não sou uma mulher que mereço respeito, porque eu estou querendo viver outras coisas? Acho que são muitas abinhas que ficam assim na minha mente. E uma coisa que tu falou, e é muito importante. Será que eu estou preparado para o outro? Também. Né? Porque o que eu vejo no consultório, geralmente, é um que quer. É um que quer. Mas aí o outro não pode. Não pode. Sim. Aí é fácil por essa perspectiva. Exatamente. Né? É a reflexão que tu chegou. Beleza, acho que eu gostaria, mas e se eu ver ele com... Não tô pronta, E também não sei se gostaria, mas eu me pergunto disso. Né? Será que, não, se eu tô namorando, agora eu tenho que casar com esse cara e agora vai ser isso, e até eu morrer, e aquilo tudo, e meu Deus. E no meio do caminho, eu vou conhecer outras versões minhas. E não quer dizer que eu não sustentei na dificuldade também, né? Porque eu, dentro da minha relação, já vivi várias coisas e amo cada vez mais, nem imagino viver outra coisa que não seja com ele. Mas, enfim, não é só sobre nós, né? Eu trouxe aqui coisas que não é só sobre a Carol, sobre... Mas sabe que Dostoiévski falava que ame uma mulher só
ame várias mulheres e não conhecerás nenhuma mulher. Ame uma mulher só por muito tempo na tua vida e você conhecerá todas as outras mulheres. Ainda mais Tem a gente. isso, a gente acaba, às vezes, achando que ter muitos e ter muitas opções vai ser... Isso é Sim. liberdade, às vezes não Não é. é, A minha claro. liberdade é hoje eu, É o aos amor. meus 41 anos, também num efeito sanfona terrível, e saber que eu posso andar lá na frente dele e ele ainda vai me olhar com É meus isso. peitos, não tanto mais ajeitar e vai dizer, hoje tem. Ah, gente, que liberdade mais gostosa é essa? Ouvir maravilhoso. elogios de alguém que É acompanhou maravilhoso. todas as estações. Que já me viu Exatamente. magrinha, que já me Exatamente. viu, né? Sim. Esguichando Gente, leite no banheiro. Aquela magrinha. É muito lindo. E amar voltar é muito bom, né? Amar, ser apaixonada dentro de todas as versões que vão aparecer dentro da relação é fantástico mesmo. Quero muito agradecer vocês. Muito, 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 muito maravilhosas. Queria ter mais 2 horas, pelo menos. Quero dizer que eu admiro cada uma de vocês. Quero dizer que eu admiro cada mulher que passou por esse sofá, que dividiu muitas de mim comigo, muitas de mim não é sobre mim, muitas de mim é sobre nós e sobre o que a gente sente nos nossos lugares mais particulares. Não vou conseguir falar muito, me emociono mesmo, porque muitas de mim sempre foi um sonho, porque eu quero ouvir outras mulheres. Eu acho que o que a gente precisa é de voz, o que a gente precisa é de espaço, e não é para mudar totalmente a história, para ser contra homens, é para se conhecer, é para ter essa rede de apoio, para dizer, não, eu separei, mas eu concordo com a mesma coisa que tu, mas eu sou espírita, tu és evangélica, e a gente conversa, e a gente se ama, e a gente se respeita. Acho que muitas de mim é um lugar de troca e de voz. Eu ouvi histórias incríveis aqui dentro de mulheres que renasceram, nasceram, se reinventaram. E obrigada por vocês fazerem parte da minha história, me ensinarem muito, porque eu aprendo com cada uma que senta aqui, e pela vulnerabilidade de vocês, de compartilhar comigo, abrir os seus corações, as suas dores, os seus amores. Obrigada. Nós somos o Muitas de Mim. O Muitas de Mim vai ter 2 episódios. Esse episódio ele vai ser dividido em 2, então esse é o último programa. Eu quero muito agradecer a Unisul TV pela oportunidade, os nossos parceiros. E vamos embora, que ano que vem tem mais, tá? Nós estamos no YouTube da UniTV e no Spotify também. Muito obrigada. Obrigada, maravilhosa!